Bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, que o Espírito Santo nos revele o que Ele quer trazer sobre essa palavra do profeta Jonas, a qual vem primeiro para mim, para que também a gente se redirecione, se posicione. Porque antes que ela chegue a você, o Espírito Santo está falando comigo. E essa manhã, que ela seja aberta-se com muitos caminhos, com muitas prosperidades, com muitos desamarros em nome de Jesus, que o mundo espiritual se revele para nós, como nós conseguimos enxergar com os olhos carnais, e que o Espírito Santo nos absolva e nos ajude a se arrepender dos nossos pecados. Olha, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, é uma verdade a qual o Senhor vem falando muito comigo hoje, ao me levantar. E eu dizia, Senhor, eu gravo, não gravo? Vou falar, porque a gente tem que subir e descer as ordens do Espírito Santo do Senhor. Veja, a palavra nos traz. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitaia, com esta ordem: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus dizendo a Jonas. O versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que estava destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Mas ele partiu para Tarsis? Sim, Paulo de Tarso. A cidade a qual Paulo nasceu? Sim. Mas hoje nós estamos falando aqui sobre Jonas. Eu sei que nós amamos muito falar do apóstolo Paulo, a qual trouxe o evangelho para os gentios, mas aqui hoje nós estamos sobre o pequeno profeta. Porque ele é menor do que os outros, Max? Não, pelo o tamanho do seu livro. O profeta Jonas recebeu uma ordem do Senhor para que ele fosse até a cidade de Nínive pregar a sua destruição, porque a maldade daquele povo tinha chegado até o Senhor. E nós fica aqui se perguntando, ou dizendo, se fosse eu, tinha ido na hora. Será? Hoje nós escutamos a voz do Senhor. Às vezes nós ficamos com vergonha de entregar aquilo que o Senhor revela, ficamos relutando. Eu faço a mensagem, eu não faço, eu vou lá e digo ou não digo. E hoje nós estamos vendo que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu, simplesmente. Como assim, irmão Márcio? Ele fugiu da presença do Senhor. E essa presença, ele estava descendo a outra cidade de Tarsis. Sabemos sobre que Jonas sofreu naufrágio, foi para parar dentro do ventre de um peixe, de uma grande baleia. Mas hoje, o que eu estou querendo, e o Espírito Santo está falando aqui comigo, é sobre fugir. Fugir das suas responsabilidades, fugir do seu compromisso com Deus, fugir da realidade. Deus, ele não quer advogados, pastores, doutores, ele não quer pessoas letradas, ele quer pessoas que estejam amparadas aos seus princípios. O temor, um temor de amar a Deus, reconhecer todas as obras, mesmo que sejam as pequenas. É isso que o Senhor quer em nossa vida. É isso que o Senhor quer. Não fuja. Talvez eu esteja correndo demais, eu esteja fugindo demais da realidade. Hoje, o Espírito Santo vem me falando. Não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta fugir, porque eu vejo. Não há paredes, não há covas, não há local aonde eu não te encontrarei. Pois vai lá e faz a minha vontade, porque hoje nós temos que entender que tudo é sobre a vontade de Deus. Tudo é sobre a vontade de Deus. Não adianta eu fugir.
Pois hoje eu abrirei a palavra do Senhor, não só para chamar aqueles que estão correndo para longe do Senhor, mas para que eu também venha ver a essência do Espírito Santo em minha vida. Porque às vezes nós se achamos tão inútil, às vezes se achamos tão presente, mas o Senhor, Ele vem me revelando que mesmo em situações que às vezes eu me acho indigno, Ele vem respondendo. Mesmo eu não exercendo todas as funções que o Espírito Santo quer em minha vida. Olha, não adianta você fugir. O Senhor está te vendo. Há dois caminhos a ser tomado. O caminho da presença do Senhor ou o caminho da fuga do Senhor. O Senhor nesta manhã quer que você declare a Ele, que você peça perdão, que você se renove, que você busque e diga: seja feita a tua vontade. Caminharei contigo, eu não fugirei nem para Tarsis, nem para Damasco, nem para Jope. Eu buscarei a tua presença. Hoje, nós temos que ver o Senhor no que Ele fez para que nós chegássemos até aqui. Às vezes você tenha vindo em trancos e barrancos. Às vezes você tenha vindo por um caminho mais fácil. Mas tudo depende de você ouvir a voz do Senhor. Anuncie o Evangelho. Anuncie as boas novas. Por quê? Ó Maranata. Agora vem, Senhor Jesus. Nós estamos esperando a volta do Rei. O Rei está voltando. Não é sobre grandeza, não é sobre pequenez, não é sobre riqueza, não é sobre pobreza. É sobre Jesus Cristo. Aquele que subiu naquela cruz por mim. Aquele que morreu por mim. Por isso que eu digo aqui, a única coisa que eu tinha para lidar eram meus pecados. Porque quando ele sobe naquela cruz para morrer por mim, foi pelos meus pecados. E eu peco. E eu falho. Mas é hora de se arrepender. É hora de revê-lo mais. É hora de escutá-lo mais. É hora de ser transformado. E há uma transformação. Uma mudança de vida. Há uma metanoia. E hoje, não deixe se fazer como Jonas fez. Fugir para depois ser redirecionado. Se direcione nesse momento. Se você já fugiu, se redirecione. É melhor você se redirecionar agora do que jamais tomar a direção certa. Hoje o Senhor nos chama à alegria, à paz de se regozijar e deleitar-se no Senhor. Jonas, ele nos ensina como nós devemos ser. Jonas foi obrigado a passar 3 dias no ventre da baleia para que ele lembrasse e orasse a Deus e Deus o perdoasse e jogasse de volta lá aonde ele tinha que profetizar sobre a vida daquela pessoa. Hoje talvez você esteja dentro de um buraco, preso, agoniado, cheio de traumas, de ansiedade, depressões, estresses, mas o Espírito Santo do Senhor está dizendo: olha para mim, olha que eu levarei tuas orações até o Senhor para te resgatar, para te mudar e te redirecionar ao caminho do Senhor. Não se afaste do Senhor. Viva em Cristo. Se às vezes você já pensou em desistir, não desista. Porque o Senhor, Ele é fiel para se fazer cumprir todas as promessas que Ele fez em nossa vida. Amém? Ó Senhor, Deus de honra e de glória, Pai querido, Senhor, nesta manhã, Pai, te agradeço por cada palavra. Senhor, estou aqui sobre a Tua vontade e não sobre a minha, meu Pai. Que seja feito tudo que o Senhor quiser, que as pessoas escutem esse vídeo, não para que
eu fique gravado, mas para que a tua palavra, a tua glória seja gravada, eu sei, Pai. Como eu já pensei em desistir, muitos também estão pensando nesse momento. Muitos estão fugindo de ti, mas essa fuga, ela pode ser só momentânea, como pode ser para a vida eterna. Mas esse fogo eterno eles não vão, porque eles se reencontrarão. Eles se dirigirão ao Senhor e o Senhor os resgatará e fará a tua obra através de nossas vidas. Assim, meu Pai, eu te agradeço pelo alimento, pelo trabalho. Agradeço porque o Senhor me levantou hoje. Agradeço porque o Senhor vai curar com o teu sangue. Agradeço porque o Senhor falou comigo. Não só hoje, mas esse tempo todo. E eu venho abrindo os meus ouvidos para que o Espírito Santo soe e eu possa fazer a tua vontade, não a minha. Assim eu vos agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém.